Olá, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Síntese de hoje. Mais um destaque da semana. Ação direta de inconstitucionalidade 3.830, relator ministro Marco Aurélio. Partido Progressista versus Governo do Rio Grande do Sul e Assembleia Legislativa do Estado. Se no outro caso nós tivemos também uma ação relativa a notários e registradores, no caso um recurso extraordinário, aqui nós também temos uma ação direta de inconstitucionalidade, tratando também da mesma categoria profissional. É uma ação com pedido de liminar contra dispositivos do artigo 16 da Lei Estadual número 11.183 de 98, que dispõe sobre os concursos de ingresso e de remoção nos serviços notariais de registro desse Estado, Rio Grande do Sul, e também sobre a ação disciplinar relativa aos mesmos serviços, conforme previsão de lei federal. Karina, há uma diferença, aqui se fala de serviços notariais e de registros e de concurso, mas é diferente da ação do recurso extraordinário que vimos no bloco anterior. No bloco anterior nós havíamos visto a lei paranaense que tratava apenas da desnecessidade de concurso para o critério de remoção. Nesse caso, a lei do Rio Grande do Sul, ela traz critérios de classificação diferenciados para aquelas pessoas que já exercem uma atividade de cartório, no caso os notários e os registradores. Então haveria uma valoração nos títulos tidos por essas pessoas no momento da classificação e também um critério que alega-se pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade, que trariam privilégios também àquelas pessoas que exercessem a advocacia ou fossem membros da magistratura ou que tivessem exercido também a promotoria de justiça. Então, para o autor da ação direta de inconstitucionalidade, haveriam critérios diferenciados que feririam o princípio da isonomia e poderia prejudicar os demais candidatos a serventias que não preenchessem esses requisitos. É a chamada prova de títulos, no caso. Exatamente, a prova de títulos. Então, a diferença aqui é porque o critério de classificação seria tanto para o ingresso quanto para a remoção, diferente da lei paranaense, que dispensava o concurso apenas no caso da remoção. Vamos rever o voto do relator ministro Marco Aurélio. Aqui o que é que nós temos? Consideração da titulação acadêmica vinculada, ao exercício da função notarial e de registro, exercício de magistério relacionado à função referida, publicação de texto científico ligado à função notarial e de registro, apresentação de tese em congresso, participação em cursos oficiais oferecidos pelo tribunal local ou entidades de classe, participação em congressos e similares concernentes à atividade notarial e de registros, prática da advocacia e exercício da magistratura e promotoria. Então, eu discorro dizendo que esses critérios são critérios razoáveis, que visam realmente arregimentar os melhores para os cargos ofertados, para as funções ofertadas, e ter considerações a respeito. Por último, presidente, eu consigno que possível decisão em processo administrativo prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça, placitando este ou aquele aproveitamento, não se sobrepõe ao necessário exame equidistante da inconstitucionalidade dos preceitos a ser procedido pelo Supremo. Também não se pode cogitar neste julgamento de redirecionamento visando a apreciação do ato do citado Conselho, porquanto não é o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade. Tenho que as exigências, elas atendem à busca do mérito e, portanto, são exigências louváveis. Julgo improcedente o pedido formulado. Portanto, constitucional esse critério elaborado para esses concursos, nesse caso como prova de títulos. O plenário acompanhou. Isso. Desculpa, acabei se atropelando. Quer dizer, esse foi o voto do ministro, né?
E o plenário acompanhou também, os demais exatamente. ministros acompanharam, julgando absolutamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, seguindo o voto do ministro Marco Aurélio, que entendia que os critérios seriam razoáveis e que se buscava, como até por força até do princípio do concurso público, os melhores candidatos para o exercício das serventias judiciais. Destaque da semana no plenário do Supremo, vamos para outro voto vista do ministro Gilmar Mendes em mandato de segurança número 24.924. Relatoria também do ministro Marco Aurélio. Revendo aqui, o relatório foi do ministro Marco Aurélio, julgamento foi iniciado, pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, voto vista apresentado esta semana. Carmelita Capanema de Melo Franco versus presidente da República. Um julgamento que começou em março de 2005. Houve pedido de vista também, depois do iniciado o julgamento, na época, pelo ministro Eros Grau, e depois, em outra sessão, na continuação do julgamento, o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Voto vista apresentado na sessão da quinta-feira, que estamos revendo aqui no síntese, nos destaques do plenário do Supremo Tribunal. Mandato de segurança contra decreto expropriatório do presidente da República para fins de reforma agrária. A alegação é de que o imóvel teria sido objeto do esbulho possessório. Interessante explicarmos isso, né, Karina? Sem dúvida, Carlos. O esbulho possessório é considerado, inclusive, crime capitulado no Código Penal brasileiro e é uma forma violenta de se retirar a posse do legítimo possuidor. Traduzindo em miúdos, aqui no caso, havia um imóvel que foi decretado pelo presidente da República para fins de reforma agrária, mas que, pela alegação da própria impetrante, esse imóvel teria sofrido esbulho na medida em que suas terras teriam sido invadidas por um grupo do movimento Sem Terra. E isso, portanto, prejudicaria a produtividade da própria propriedade, no caso, para os fins de decretação, para fins de reforma agrária e aí a desapropriação, mas que também, nesse caso, haveria uma lei de 1993 que diz que, em caso de imóvel ter sido invadido, não pode ele ser vistoriado, nem avaliado e sequer desapropriado nos 2 anos seguintes à sua desocupação. Então, de acordo com a impetrante, esse imóvel esbulhado não poderia ter sido objeto de decreto expropriatório do presidente, daí a razão de vir com um mandado de segurança, alegando esse seu direito líquido e certo. Um dos argumentos apresentados. Outro é que foram consideradas áreas de preservação permanente que, sendo subtraídas, e se tivessem computadas em relação à situação da propriedade, resultariam no enquadramento da mesma como média. Karina, ainda houve um argumento relacionado a direito sucessório por conta do falecimento do proprietário. Na verdade, o INCRA, quando vistoriou a fazenda, considerou toda ela como uma grande propriedade, um imóvel uno, vamos dizer assim, e seria classificado como uma grande propriedade. O que se busca aqui no mandado de segurança é a aplicação do princípio da SASINE, de acordo com que a sucessão ela é aberta a partir da morte do proprietário, da morte, né, de cujos, vamos dizer assim, e os herdeiros passam, então, a ter o direito sucessório. Se considerada essa grande propriedade, como foi pelo INCRA, já depois do falecimento, como já divididas entre os próprios herdeiros, decairia aquela ideia de grande propriedade a inviabilizar, portanto, o decreto expropriatório. Vamos ao voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele analisa cada um dos argumentos para derrubá-los. Vamos rever a partir do momento em que ele aborda especificamente a questão da qualificação do imóvel e da subtração de áreas consideradas de meio ambiente. Quanto às áreas de preservação permanente inaproveitáveis, os impetrantes sustentaram que as áreas de preservação permanente foram computadas na área total do imóvel rural, quando não deveriam ter sido desconsideradas para efeito de cálculo do número de módulos fiscais. Vislumbro que consta do laudo formalizado pelo INCRA a referência a 102 hectares de área reservada à preservação permanente, incluída, contudo, para efeito de cálculo do número que não está devidamente averbada no registro público do imóvel. Esta Corte, em julgamento de casos análogos, entendeu que, para a exclusão das áreas de preservação permanente ou de reserva legal, estas devem estar devidamente averbadas no respectivo registro do imóvel. E aí se diz, MS 2413, da relatoria do ministro Maurício Correia, não se encontrando individualizada na sua averbação, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel, desapropriando para efeito de cálculo de produtividade precedentes.
Verifico que a área de terras inaproveitáveis de dimensões de 6,86 hectares também foi incluída para efeito do cálculo do número de módulos fiscais. Contudo, a respectiva exclusão não influenciaria na qualificação do imóvel. Ademais, no que toca à divergência de avaliações acerca de áreas aproveitáveis e inaproveitáveis, colhidas do laudo INCRA e do parecer técnico apresentado pelos impetrantes, tem-se que sua elucidação não se coaduna com o rito especial do mandado de segurança. Cito precedentes a propósito também, mandado de segurança 21971 da relatoria do ministro Moreira Alves. Então, também nesse ponto, denego a segurança. Ante o exposto, na linha da jurisprudência do Tribunal e acompanhando a divergência, voto no sentido de denegar a segurança, presidente. Vale lembrar que, como dissemos, houve apresentação do relatório, o início da votação neste processo, aliás, 2 votos vista. Anteriormente houve voto vista do ministro Eros Grau, já aposentado, depois, na continuação, após a apresentação do voto vista do ministro Eros Grau, pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Neste caso, nós tivemos uma votação por maioria de divergência sendo apresentada anteriormente. O ministro relator Marco Aurélio divergia e dava provimento ao mandado de segurança para que se fosse derrubado o decreto do presidente da República. Mas a divergência já havia sido instalada com o voto vista do ministro Eros Grau, no que foi seguido pela maioria, inclusive pelo ministro Gilmar Mendes. E qual fica no frigir dos ovos a decisão do Supremo? Mantido o decreto expropriatório no caso da Fazenda, afastados todos os argumentos trazidos pela impetrante. Vamos para outro destaque da semana, ação direta de inconstitucionalidade 3.795, o ministro relator Carlos Aires Brito, governador do Distrito Federal, versus Câmara Legislativa do DF. Uma ação que contestou o artigo 4º da Lei Distrital 3.796, uma lei de 2006, que vedou a realização de processo seletivo para estágio curricular destinado a estudantes da administração do Distrito Federal e determinou a distribuição de vagas em proporção da demanda total apurada entre as instituições de ensino conveniadas. Qual a inconstitucionalidade alegada aqui, Karina? Aqui nós temos as 2 inconstitucionalidades alegadas, tanto formal quanto material. Material porque afrontaria o princípio do concurso público e também da impessoalidade e da isonomia para aqueles que pretendem prestar algum serviço à administração pública, que no caso, ainda que sendo estágio, a vedação desse concurso público seria inconstitucional. E formal, na medida em que a Câmara Distrital do Distrito Federal não poderia ter legislado sobre uma matéria que, de toda forma, interferiria nas atividades do próprio Poder Executivo. Então, ao que se alegava, a iniciativa dessa lei teria que partir do próprio Poder Executivo e não do Legislativo, havendo, portanto, uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Ambas as alegações, então, foram trazidas nessa DIN. Então, muita atenção agora, exatamente, nos trechos que vamos rever deste julgamento, porque aqui, como bem disse a Karina, 2 alegações de inconstitucionalidade, formal e material. Vamos rever o voto do relator a partir da parte em que ele aborda a determinação de vagas proporcionalmente à demanda das instituições. Se o número de pretendentes a estágio profissionalizantes é sempre maior do que a disponibilidade de vagas no setor público, ninguém põe em dúvida essa afirmativa. Nada mais racional e justo que a própria administração opte por estabelecer critérios que signifiquem tratamento isonômico aos interessados, sem favorecimentos ou preterições, portanto. Critérios que, além do mais, primem por uma objetividade tal, por um tipo de objetividade, que põe em estado de concreção o princípio da impessoalidade. E esse princípio, nós sabemos, é impeditivo da quase sempre patrimonialista indistinção, diria o ministro Celso de Mello, entre o espaço público e o espaço privado. Aliás, um dos senões estruturais da nossa formação histórica, essa mentalidade patrimonialista. Sabido que administrar não se define como atividade de quem é senhor de coisa própria, mas gestor de coisa alheia, na sempre e definitiva lapidar definição de Rui Cirne Lima. Materialmente contrário à Constituição, por conseguinte, é o dispositivo legal objeto deste processo objetivo de constitucionalidade. Sendo que a proposição normativa referente à proibição de taxas, ela vem imbricada com a proibição do concurso. Eu tenho para mim que, se a lei for declarada inconstitucional, teremos que, por arrastamento ou reverberação,
também declarar a inconstitucionalidade desse trecho. Terminando, senhor presidente, já sob o prisma da alegada inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa, inconstitucionalidade do tipo formal, aqui eu não a tenho por procedente. Materialmente, sim, mas vou ousar divergir do Ministério Público. Eu acho que não há vício de iniciativa, porque a lei em causa não está a cuidar de organização e funcionamento da administração pública do Distrito Federal, mas tão somente sobre a figura isolada do estágio de estudantes como experiência profissionalizante de alunos de curso superior. Alunos que não se integram jamais nos quadros funcionais da administração pública, pois seu vínculo com o poder público, de tão precário ou lateral que é, não se define nem pela estatutariedade, nem pela contratualidade. O ministro Carlos Aires Brito, ele vota no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo questionado, acatando a argumentação de inconstitucionalidade, uma das argumentações das duas apresentadas. Lembrando que foi uma alegação de inconstitucionalidade formal e outra material. Nós vamos para o intervalo e depois vamos rever os votos de outros ministros do Supremo Tribunal Federal que também vão definir a lei como inconstitucional, mas sob fundamentos diferentes. Alguém votará pela outra argumentação de inconstitucionalidade. Outro ministro vai aceitar as duas alegações. Como aconteceu isso, nós vamos ver logo depois do intervalo. Aqui em síntese, na TV Justiça.